O evento da Primeira Guerra Mundial transcorreu entre 1914 e 1918 no continente europeu e tragou para o campo de batalha as grandes potências militares e econômicas do velho continente. A carnificina, até então sem precedentes, impingiu uma torrente de mortes, seja de militares diretamente envolvidos no conflito, seja de civis envoltos nos lugarejos, vilas e cidades. A confrontação promoveu uma avalanche de desalojados, pessoas que repentinamente tiveram que fugir e abandonar suas casas para irem de encontro ao desconhecido. O cenário era devastador. Pessoas sem perspectivas de futuro, relegadas à própria sorte, trazendo consigo praticamente a roupa do corpo e alguns poucos pertences de mão. O ritmo da guerra, bem como os locais estratégicos na perspectiva militar, acabaram por expulsar as pessoas de suas casas. Tal fato explica o quadro de aparecimento de uma grande escalada de desalojados. Vale salientar, em que pesem as especificidades locais, inevitavelmente pode-se atribuir as causas primárias da guerra ao processo de unificação tardia da Alemanha e da Itália. O primeiro país europeu a unificar-se foi Portugal, seguido pelos demais países. Não é custoso perceber que os primeiros países a unificarem-se e adotarem sistemas políticos de Estado aos moldes similares ao que ora conhecemos, inevitavelmente absorveram para si grandes vantagens, inclusive e principalmente na ordem econômica. Os países deram início ao processo de loteamento do resto do território global. Ocorreram grandes navegações que tinham como objetivo a descoberta de novos territórios que pudessem suprir as necessidades econômicas dos países europeus. Os territórios que hoje conhecemos como América e África foram alvos da expropriação europeia. Tal processo bárbaro teve o condão de promover uma tragédia humanitária sem precedentes aos ocupantes nativos destes territórios. Por sua vez, os últimos países a se unificarem, tais como Alemanha e Itália, encontraram-se diante do seguinte dilema: a grande parte dos territórios longínquos do planeta já estavam loteados sob a influência das primeiras nações a se unificarem. Vale salientar que estas áreas ocupadas tinham como finalidade, dentro da visão de mundo eurocêntrica, atender economicamente às potências europeias. Assim sendo, é perceptível que dentro dessa lógica econômica eurocêntrica, a Alemanha e a Itália estivessem em clara desvantagem. Para reverter esse cenário de possibilidades, a deflagração militar era utilizada como uma ferramenta para fazer a balança voltar ou se estabelecer favorável a esses países que se unificaram tardiamente. Ante a impasses geopolíticos dentro da Europa, o continente era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Bastava uma fagulha para que este derramasse sobre a Europa uma tragédia humanitária, a Grande Guerra. Esta fagulha se deu quando da morte, em junho de 1914, do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa em Sarajevo, capital da Bósnia. Tal evento representou o estopim que daria início à guerra no continente europeu. O confronto teve início em 1914 e se estendeu até 1918, com a rendição alemã materializada formalmente pela assinatura do Tratado de Versalhes. O processo de rendição infligiu severas penas à derrotada Alemanha, responsabilizada a arcar com exclusividade pelos custos financeiros de toda a guerra. Some-se a isso também o fato da Alemanha ter perdido partes do seu território, bem como ter partes do seu território ocupada por forças militares francesas. Não é custoso perceber
que isso atingiu o orgulho nacional alemão em quesitos que lhe eram historicamente muito caros, tais como o patriotismo e o forte apreço à soberania nacional. Outra consequência do tratado foi que a Alemanha passou a sofrer restrições no âmbito militar. Seus navios passaram a ter restrição de peso. Também passou a ser vedada à Alemanha a existência de uma força aérea e, por fim, o seu exército terrestre passou a ser limitado ao número de 100 mil militares. Obviamente, todas essas restrições tinham o condão de ferir o orgulho alemão, não só por si, mas também pela forma como era fiscalizada pelas potências estrangeiras, muitas vezes de forma vexatória e até mesmo violenta. Retornando à dinâmica militar da guerra, tínhamos uma forma de confrontos peculiares quando comparamos as outras guerras modernas de hoje. Os exércitos realizavam grandes valas no solo. Essas valas tinham entre 1,50 m e 2,50 m de altura e centenas de quilômetros de distância. Constituíam verdadeiras cidades cravadas nos solos europeus e em que pese toda uma logística envolvida em tal empreendimento. Os soldados praticamente moravam dentro dessas valas fétidas por meses a fio. O ambiente era completamente insalubre, em que pese as terríveis condições sanitárias. O propósito dessas infindáveis valas, muitas das vezes cercadas por afiados arames farpados, era limitar o avanço da tropa inimiga. Vale salientar que nesse momento não existiam os poderosos tanques de guerras modernos. Assim sendo, os soldados permaneciam 24 horas por dia posicionados em posições eminentemente defensivas, esperando o inimigo ousar avançar e ocupar territórios para que assim então poderem, dentro de uma vala, em tese segura, responder com tiros de fuzil e metralhadoras à investida inimiga. Diante desse cenário, percebe-se o porquê da Primeira Guerra Mundial hoje ser denominada Guerra de Trincheiras ou Guerra Estática.